O conceito de inflação cósmica é uma das ideias mais fascinantes da cosmologia moderna. Ele sugere que, quase imediatamente após o Big Bang, que aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo passou por um período de expansão incrivelmente rápida. Essa teoria foi proposta na década de 1980 pelo físico Alan Guth. Segundo a sua ideia, nesse brevíssimo instante, o universo se expandiu a uma velocidade que superava em muito a velocidade da luz, suavizando quaisquer irregularidades e levando àquela surpreendente homogeneidade que observamos no cosmos hoje. Quando os cientistas começaram a estudar a radiação relíquia, ou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, eles descobriram que ela é surpreendentemente homogênea. Apenas minúsculas flutuações perturbam essa imagem, refletindo variações de densidade no universo primordial, e isso se tornou uma poderosa confirmação do modelo inflacionário. Uma das provas mais convincentes veio do satélite Planck, que mediu as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo com altíssima precisão. Os dados revelaram que o nosso universo é plano, o que está em total acordo com a inflação. Essas flutuações lançaram luz sobre as condições iniciais e confirmaram que a inflação explica não apenas a homogeneidade, mas também a estrutura em larga escala que observamos. Além disso, a teoria da inflação prevê a existência de ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo causadas por aquela mesma expansão ultra-rápida. Potencialmente, elas podem ser detectadas por experimentos como o LIGO ou por futuras missões focadas na medição da polarização da radiação cósmica de fundo. Ao aprofundar-se nas consequências da inflação, os pesquisadores analisam como ela pode ter influenciado a distribuição de galáxias e a formação da teia cósmica, a gigantesca estrutura do universo. O modelo inflacionário postula que as flutuações quânticas durante essa expansão acelerada levaram ao surgimento de regiões com densidades diferentes. Mais tarde, foi a partir delas que se desenvolveram as galáxias e os aglomerados de galáxias. A surpreendente coincidência entre o mapa das flutuações da radiação cósmica de fundo e a distribuição das galáxias no universo moderno serve como mais um argumento a favor da inflação. Isso aponta para uma relação direta entre as condições na infância do cosmos e a sua estrutura atual. Além disso, a inflação cósmica resolve elegantemente vários enigmas antigos da cosmologia. Por exemplo, o problema da planicidade, que questiona por que o universo, em grandes escalas, parece tão plano, e o problema do horizonte, que questiona por que regiões do universo distantes entre si, que nunca puderam trocar informações, têm a mesma temperatura. A inflação sugere que, outrora, essas regiões estavam muito próximas e depois uma expansão vertiginosa as espalhou por distâncias colossais, oferecendo uma explicação simples e lógica para essas observações. E embora a teoria tenha críticos que apontam para a necessidade de um mecanismo detalhado para iniciar e parar a inflação, ela permanece como a pedra angular da nossa compreensão do universo. A própria ideia de que, logo após o Big Bang, o universo se expandiu mais rápido que a luz é simplesmente avassaladora. Essa expansão ocorreu em uma fração ínfima de segundo, no intervalo entre 10 elevado a menos 36 e 10 elevado a menos 32 segundos após o nascimento do universo. Nesse instante incrivelmente curto, o universo cresceu exponencialmente. A teoria proposta por Alan Guth na década de 80 foi desenvolvida por outros cientistas, como Andrei Linde e Paul Steinhardt. Foi a contribuição deles que ajudou a compreender como a inflação resolve problemas fundamentais. Uma das principais é o problema do horizonte. Por que regiões distantes do universo, que nunca tiveram contato, apresentam a mesma temperatura e densidade?
Graças à inflação, áreas que estão agora separadas por bilhões de anos-luz já foram vizinhas próximas. Elas tiveram tempo de entrar em equilíbrio antes que a expansão as afastasse. Outro enigma intrigante é o problema da planicidade. A geometria observada do universo é muito próxima da plana. A inflação explica isso também. Ao esticar o tecido do espaço, ela torna o universo mais homogêneo e plano. Imagine inflar um balão. À medida que ele se expande, sua superfície torna-se cada vez mais lisa. Assim, a inflação alisou quaisquer curvaturas iniciais do espaço. Além disso, a inflação pode ter desencadeado o mecanismo de formação de estruturas em larga escala. Durante a expansão ultra-rápida, minúsculas flutuações quânticas podem ter se esticado até dimensões cósmicas, o que levou à distribuição de galáxias e seus aglomerados que observamos hoje. Acredita-se que essas flutuações foram as sementes que deram origem às galáxias. Elas criaram regiões com densidades ligeiramente diferentes, que ao longo do tempo se tornaram centros de atração gravitacional, formando estrelas e galáxias inteiras. A inflação também lança luz sobre as condições do universo primordial, sugerindo que ele não só era incrivelmente quente e denso, mas também experimentou uma fase de resfriamento extremamente rápido. Isso possibilitou a formação de partículas e forças fundamentais. A teoria da inflação cósmica é sustentada por inúmeras observações, incluindo a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que revela precisamente as flutuações previstas pelos modelos inflacionários. Essas observações conferem peso à ideia de que a inflação foi uma etapa crucial na evolução do nosso universo. No cerne da teoria da inflação reside uma partícula hipotética, conhecida como inflaton. Acredita-se que foi ela que impulsionou essa expansão vertiginosa e as suas propriedades são cruciais para toda a mecânica da inflação. De acordo com a teoria, imediatamente após o Big Bang, o universo encontrava-se num estado quente, denso e repleto de energia. Acredita-se que esta energia estivesse associada ao campo do inflaton, um campo escalar que podia assumir diferentes valores no espaço e no tempo. À medida que este campo evoluía, a densidade da sua energia aumentava, o que resultava num efeito gravitacional repulsivo, fazendo com que o universo se expandisse com aceleração. Um dos aspectos mais interessantes do inflaton é o facto de nunca termos observado esta partícula diretamente. É uma construção teórica que ajuda a explicar a dinâmica do universo primordial. O significado do inflaton reside não só no seu papel como motor da inflação, mas também na sua influência na estrutura do cosmos. Quando o universo se expandia, as flutuações quânticas no campo do inflaton estenderam-se por enormes distâncias, o que, em última análise, levou à formação de heterogeneidades de densidade. São precisamente essas heterogeneidades que são consideradas as sementes de estruturas em grande escala, como galáxias e seus aglomerados. Assim, compreender o inflatão e suas propriedades não é apenas uma explicação para o crescimento vertiginoso do universo. É uma forma de ligar as condições na sua infância às estruturas observáveis no cosmos moderno. Diferentes modelos de inflação propõem diferentes tipos de inflatões, cada um com características únicas e consequências para o destino do universo. Alguns modelos sugerem que o inflatão é um campo escalar simples e solitário, enquanto outros descrevem cenários mais complexos envolvendo múltiplos campos. Essas diferenças levam a diferentes previsões sobre a geometria do universo e a natureza da energia escura. A época inflacionária é caracterizada por várias características cruciais. Em primeiro lugar, é a sua velocidade incrível. Acredita-se que este período durou aproximadamente entre 10 elevado a menos 36 e 10
elevado a menos 32 segundos após o Big Bang. Nesse período, o universo se expandiu um número inimaginável de vezes. Essa expansão vertiginosa suavizou quaisquer irregularidades iniciais, resultando em uma distribuição homogênea de energia e matéria. A força motriz desse processo foi o campo do inflatão. Ao se desintegrar, ele liberou energia que contribuiu para o aquecimento e o aumento da densidade do universo, transferindo-o da fase de inflação para um estado quente e denso que associamos ao cosmo primordial. Esse processo não só explica a homogeneidade da radiação cósmica de fundo, mas também está relacionado com a formação de estruturas em grande escala. Outra característica importante é a solução para o problema do horizonte. A inflação sugere que regiões que hoje estão distantes uma da outra, um dia estiveram muito mais próximas e tiveram tempo de atingir o equilíbrio térmico antes de serem separadas. Além disso, nessa época, o universo passou por uma transição de fase, semelhante à forma como a água se transforma em gelo. Quando o campo do inflaton passou para um estado de energia mais baixa, essa transição liberou energia e levou à criação de partículas, formando um plasma quente e denso que, por fim, esfriou e formou átomos, estrelas e galáxias. Modelos cosmológicos de inflação, como a inflação caótica e a nova inflação, oferecem diferentes cenários para este período inicial. A inflação caótica, proposta por Alexei Starobinsky e desenvolvida por Andrei Linde, postula que a inflação pode ocorrer em um grande número de regiões, em cada uma das quais atuam diferentes campos e condições. A ideia é que o universo pode começar a inflacionar mesmo que se inicie a partir de um estado de alta energia, onde flutuações aleatórias disparam a inflação em áreas separadas. Este modelo permite uma multiplicidade de desfechos diferentes, o que significa que diferentes partes do cosmos podem evoluir para diferentes tipos de universos, cada um com as suas próprias leis físicas. Por outro lado, a nova inflação desenvolvida por Alan Guth caracteriza-se por uma abordagem mais estruturada. Este modelo sugere que a inflação ocorre num universo mais homogêneo, onde um campo escalar desliza lentamente por um potencial, provocando um aumento gradual no tamanho do cosmos. Este movimento suave resulta numa fase inflacionária contínua que, eventualmente, transita para um Big Bang quente. Embora ambos os modelos resolvam com sucesso os problemas da planura e do horizonte, eles conceptualizam o processo em si de maneiras diferentes. A inflação caótica oferece uma visão mais abrangente, acomodando uma multiplicidade de resultados possíveis e até mesmo a existência de outros universos, enquanto a nova inflação foca-se numa fase única e mais ordenada, que conduz diretamente ao mundo que observamos. O conceito de inflação cósmica acumulou, ao longo dos anos, um apoio observacional significativo. Uma das evidências mais robustas vem da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Quando os cientistas analisam as flutuações de temperatura no seu mapa, eles descobrem que essas minúsculas variações correspondem às previsões dos modelos inflacionários. A homogeneidade do fundo em todo o céu sugere que, em tempos, o universo era incrivelmente uniforme e as pequenas heterogeneidades que vemos hoje nasceram de flutuações quânticas durante o período de inflação. Além disso, a estrutura em grande escala do universo também depõe a favor da inflação. Observações de galáxias e seus aglomerados revelam que elas não estão distribuídas aleatoriamente, mas seguem um padrão que corresponde às flutuações de densidade previstas pela teoria. Essa estrutura, que lembra uma teia de aranha gigante, apoia a ideia de que suas sementes foram plantadas durante a rápida expansão do universo primordial.
Outra evidência de importância vital está relacionada às ondas gravitacionais. Se a inflação realmente ocorreu, ela deveria ter gerado um padrão específico de ondas gravitacionais. Os cientistas estão trabalhando ativamente para detectá-las. Embora a detecção direta ainda nos escape, a descoberta potencial dessas ondas gravitacionais primordiais seria a confirmação mais poderosa da inflação. Finalmente, as observações do satélite Planck, lançado pela Agência Espacial Europeia em 2009, forneceram dados cruciais. As medições da temperatura e polarização da radiação cósmica de fundo permitiram traçar um quadro detalhado do universo primordial, e os resultados correspondem exatamente às previsões da inflação. Este conjunto de dados abrangente fortalece os nossos argumentos a favor do seu papel na formação do universo, tal como o vemos hoje. Em 2014, os resultados do experimento BICEP-2 marcaram um momento importante na cosmologia. A equipa declarou ter detectado ondas gravitacionais na radiação cósmica de fundo, o que foi interpretado como prova direta da inflação. Isso poderia ter sido um avanço, pois sugeria que a inflação deixa uma marca única na polarização da luz, os chamados modos B. No entanto, a análise posterior revelou que os resultados poderiam ter sido distorcidos devido à poeira em nossa galáxia. Este episódio desencadeou na comunidade científica uma discussão crucial sobre a necessidade de medições mais precisas e impulsionou os pesquisadores à criação de instrumentos mais aprimorados. A busca por modos B de polarização continua e ainda hoje permanece como uma área de pesquisa fascinante, capaz de transformar nossa compreensão da cosmologia. Cada uma dessas evidências, consideradas em conjunto, pinta um quadro convincente de um universo que se expandiu rapidamente nos primeiros instantes de sua existência, preparando o cenário para o cosmos, no qual vivemos agora. A teoria da inflação é uma ponte que conecta o mundo microscópico da física quântica com as vastas extensões do cosmos e continua a nos inspirar na busca por respostas sobre o passado mais profundo do nosso universo. Imaginem o universo nos primeiríssimos instantes após o Big Bang. Foi precisamente nessa época, numa fração ínfima de segundo, que ocorreu um processo que moldou tudo o que vemos hoje. Esse processo, conhecido como inflação, não se limitou a expandir o espaço. Ele lançou as bases para o nascimento de galáxias e estruturas cósmicas gigantescas. A inflação esticou minúsculas, microscópicas flutuações de densidade que existiam no nível quântico para escalas colossais. Essas flutuações se tornaram uma espécie de sementes, das quais brotou tudo no universo. À medida que o universo se expandia e arrefecia, a gravidade começou a sua obra. Ela atraía a matéria para regiões com uma densidade um pouco maior, fazendo com que o gás e a matéria escura se agrupassem. Sem essas sementes iniciais, lançadas pela inflação, a matéria teria sido distribuída de forma demasiado uniforme, e a gravidade simplesmente não teria onde se agarrar. As galáxias jamais teriam conseguido se formar. Mas graças à inflação, a gravidade amplificou essas minúsculas diferenças, criando com o tempo estrelas, galáxias e aglomerados inteiros de galáxias. Assim nasceu a grandiosa estrutura que chamamos de teia cósmica, filamentos gigantes de galáxias, interconectados e separados por vastos vazios. A inflação cósmica e a energia escura são dois fenômenos distintos, mas possivelmente relacionados, que explicam a expansão do universo sob diferentes perspectivas. A inflação cósmica é uma expansão vertiginosa e exponencial que ocorreu aproximadamente 10 elevado a menos 30 segundos após o Big Bang. Essa teoria explica por que o universo é tão homogêneo hoje e como suas futuras estruturas,
como as galáxias, foram distribuídas. Ela como que alisou todas as irregularidades iniciais. Por outro lado, a energia escura é uma força misteriosa que impulsiona o universo a expandir-se de forma acelerada neste exato momento. Esse processo começou há cerca de 5 bilhões de anos. E embora a inflação tenha atuado logo no início e a energia escura, hoje, pode existir uma conexão profunda entre esses dois fenômenos separados por bilhões de anos. Uma das ideias é que ambos os processos estão relacionados com a natureza do vácuo. Durante a inflação, a densidade de energia do vácuo era incrivelmente alta, o que causou a rápida expansão. Alguns teóricos sugerem que essa mesma energia do vácuo, mas em uma concentração muito menor, pode manifestar-se hoje como energia escura. Isso significa que a energia escura pode ser uma espécie de resquício da era da inflação, criando uma continuidade cósmica desde os primeiros momentos até os nossos dias. O modelo inflacionário, que postula uma expansão acelerada do universo logo após o Big Bang, tem sido amplamente aceito na cosmologia. No entanto, não está isento de desafios e críticas. Uma das principais questões é: o que exatamente desencadeou a inflação? O modelo baseia-se na existência de um campo escalar hipotético, chamado inflaton, mas a natureza desse campo ainda é desconhecida e nenhuma evidência convincente de sua existência foi encontrada. Isso gera ceticismo em alguns cientistas que argumentam que, sem uma compreensão clara do mecanismo de disparo, o modelo permanece especulativo. Além disso, a inflação prevê um universo quase homogêneo, mas algumas discrepâncias são observadas na estrutura em larga escala. Os dados mostram mais variações na densidade da matéria do que o modelo inflacionário prevê. Os críticos apontam isso como um sinal de que nossa compreensão do universo primordial ainda é incompleta. Outro ponto controverso é o problema do ajuste fino. Para que a inflação funcione, são necessárias condições iniciais muito específicas. Isso leva os físicos a questionar por que o universo começou em um estado tão perfeitamente ajustado, o que parece improvável. Por fim, a concepção de múltiplos eventos inflacionários complica ainda mais o cenário, levando à ideia de um multiverso, onde o nosso universo observável é apenas uma de muitas bolhas. Embora seja uma ideia intrigante, ela levanta questões filosóficas e, por enquanto, não possui apoio empírico. A concepção de inflação eterna é uma expansão fascinante do modelo inflacionário padrão. Ela sugere que a inflação pode continuar indefinidamente em certas regiões do cosmos, o que leva a um cenário de multiverso. Nesse cenário, diferentes partes do espaço se expandem em velocidades distintas. Isso significa que, embora algumas regiões possam arrefecer e transitar para um estado mais estável, como o nosso universo, outras podem permanecer perpetuamente na fase de inflação. Como resultado, forma-se uma colcha de retalhos de universos, cada um com as suas propriedades únicas. Na inflação eterna, o campo de inflaton, responsável pela expansão, não se estabiliza em todo o lado simultaneamente. Devido a flutuações quânticas, algumas regiões do espaço saem da inflação, enquanto outras continuam a se expandir. Isso difere radicalmente do modelo padrão, onde a inflação é um evento único. Na inflação eterna, estes universos bolha que se formam podem ter leis físicas, constantes e até dimensões diferentes. Este conceito também levanta questões intrigantes sobre a natureza do tempo e do espaço. O tempo pode não fluir da mesma forma em todo o multiverso. Enquanto um universo bolha evolui para um mundo rico em galáxias, outro pode permanecer num estado de inflação eterna, nunca permitindo que estrelas ou planetas se formem. Como podem os cientistas detetar vestígios de inflação eterna?
Para isso, procuram sinais observacionais específicos. Um desses sinais são certos padrões na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang. As flutuações de temperatura e polarização desta radiação podem revelar a influência das flutuações quânticas ocorridas durante a inflação. Elas podem deixar marcas que indicam uma expansão anormalmente rápida ou mostrar uma distribuição não gaussiana característica, o que sugeriria que diferentes regiões do espaço tiveram histórias inflacionárias distintas. Outro indício potencial é a existência de ondas gravitacionais primordiais, ondulações no espaço-tempo causadas pela expansão e contração do espaço durante a inflação. Se a inflação eterna tivesse ocorrido, ela poderia ter criado um fundo mensurável de ondas gravitacionais que os pesquisadores procuram ativamente com o auxílio de observatórios. Além disso, os cientistas consideram a possibilidade de detectar estruturas em larga escala que poderiam sugerir a inflação eterna. Por exemplo, interações entre universos bolha poderiam deixar efeitos observáveis, como colisões ou fronteiras entre diferentes regiões, criando padrões únicos na distribuição de galáxias. O estudo da distribuição de galáxias no universo pode também fornecer pistas. Se a inflação eterna tivesse ocorrido, poderíamos ver aglomerados incomuns ou vazios, incompatíveis com os modelos padrão de evolução cósmica. A floresta Lyman alfa é um fenômeno surpreendente, observado nos espectros de quasares distantes, objetos incrivelmente brilhantes alimentados por buracos negros supermassivos. Quando olhamos para esses quasares, vemos uma multitude de linhas de absorção criadas por gás hidrogênio no meio intergaláctico. Esse conjunto de linhas é o que chamamos de floresta Lyman alfa. Cientistas descobriram que essas linhas podem nos dizer muito sobre a estrutura do universo e as condições em seus momentos iniciais. Para os cosmólogos, a floresta Lyman alfa é particularmente interessante porque serve como uma rica fonte de informação sobre as flutuações de densidade que, acredita-se, foram formadas pela inflação. Estudando a distribuição dessas linhas de absorção, os cientistas conseguem mapear a densidade do hidrogênio no universo em diferentes distâncias, o que corresponde a diferentes momentos em sua história. Isso permite aos pesquisadores retroceder no tempo e ver como a matéria se condensava, revelando a estrutura fundamental do universo. Ao comparar a distribuição observada dessas linhas com as previsões dos modelos inflacionários, é possível testar a teoria. Se os padrões coincidirem, isso confirma a ideia de que a inflação realmente aconteceu. Os neutrinos, essas partículas elusivas e quase sem massa, desempenham um papel surpreendente no contexto da inflação cósmica e do universo primordial. Nos primeiros momentos após o Big Bang, quando o universo era uma sopa quente e densa de partículas, os neutrinos foram produzidos em quantidades imensas. Por serem tão numerosos, eles contribuíram para a dinâmica energética do universo, influenciando a sua composição e a sua evolução geral. Quando a inflação cósmica teve início, esticando o tecido do espaço-tempo a uma velocidade exponencial, os neutrinos desempenharam um papel sutil, mas importante no seu arrefecimento. As suas interações fracas significavam que eles podiam deixar o plasma quente mais facilmente do que outras partículas, ajudando a levar a energia e contribuindo para o processo de arrefecimento. Isto era necessário para a formação das estruturas da matéria. A presença dos neutrinos também influenciou a radiação cósmica de fundo, que nos dá uma fotografia do cosmos quando este tinha apenas cerca de 380 mil anos. A teoria da inflação, que postula uma expansão rápida do universo imediatamente após o Big Bang, desempenha um papel fundamental na compreensão da topologia cósmica, isto é,
da estrutura em larga escala do universo. De acordo com os modelos inflacionários, a expansão exponencial suavizou todas as irregularidades, garantindo uma distribuição uniforme da matéria e da energia. Como resultado, minúsculas flutuações quânticas se estenderam por enormes distâncias, o que levou à formação de galáxias e estruturas em grande escala. Isso explica por que o universo parece tão homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Além disso, a teoria da inflação sugere que o universo pode ter diversas formas topológicas, plana, aberta ou fechada, dependendo da densidade de matéria e energia. Essas formas influenciam como percebemos a estrutura geral do universo. Por exemplo, um universo plano, o que é corroborado pelas observações atuais, se expandirá eternamente a uma velocidade constante. Já um universo fechado, eventualmente, parará de se expandir e começará a se contrair. O estudo da topologia cósmica no âmbito da teoria da inflação levou os cientistas a investigar conceitos como a multiconectividade, onde o nosso universo pode ser parte de uma estrutura maior e mais complexa. Isso levanta questões fascinantes sobre a possibilidade da existência de outras dimensões ou universos paralelos. A inflação cósmica desempenha um papel crucial nas discussões sobre a hipótese do multiverso, a existência de uma multiplicidade, possivelmente um número infinito, de universos. A ligação entre estas duas ideias emerge das consequências da teoria da inflação, que pode dar origem a cenários onde se formam múltiplos universos, cada um com as suas próprias propriedades físicas. É fundamental compreender que a rápida expansão suavizou o universo, mas potencialmente permitiu que diferentes regiões do espaço cessassem a inflação em momentos distintos. Isso significa que algumas dessas regiões podem ter se tornado universos separados e independentes, o que gera uma espécie de cenário de bolhas cósmicas. Nesta estrutura, a hipótese do multiverso pode ser encarada como uma continuação natural da inflação cósmica. Se a inflação pode ocorrer repetidamente em diferentes regiões do espaço, isso sugere que existem áreas que se expandem para formar bolhas separadas, cada uma com o seu conjunto único de leis físicas. A concepção da inflação eterna pressupõe que a inflação não para, mas continua em algumas regiões, criando uma miríade infinita de universos com características completamente diferentes. A hipótese do multiverso também aborda questões fundamentais da cosmologia, como, por exemplo, por que nosso universo parece estar perfeitamente afinado para a vida. No cenário do multiverso, é estatisticamente provável que, em pelo menos alguns dos incontáveis universos, haverá condições adequadas para a manutenção da vida, enquanto em outros, não. Os modelos inflacionários desempenham um papel crucial na compreensão da distribuição de galáxias por todo o cosmos. Segundo esses modelos, o universo passou por uma fase de crescimento exponencial, esticando minúsculas flutuações quânticas na densidade de matéria e energia até escalas que, por fim, deram origem à estrutura em larga escala que observamos hoje. A distribuição desigual da matéria, criada durante a inflação, levou ao surgimento de regiões de maior densidade, onde as galáxias poderiam se formar, enquanto nas regiões menos densas haveria menos delas. A teoria sugere que as variações de densidade, originadas devido às flutuações quânticas, não eram uniformes, o que levou ao surgimento de uma estrutura em forma de teia, conhecida como teia cósmica. As observações da radiação cósmica de fundo, que é o brilho remanescente do Big Bang, fornecem um instantâneo dessas flutuações iniciais, revelando padrões que correspondem às previsões dos modelos inflacionários. A inflação é uma rápida expansão exponencial do universo que ocorreu logo após o Big Bang
e a compreensão de suas consequências pode nos levar a conclusões fascinantes sobre o destino do universo. Essa teoria, proposta por Alan Guth na década de 1980, sugere que o universo se expandiu mais rápido que a velocidade da luz durante uma fração ínfima de segundo. Uma das principais consequências da inflação é que ela fornece a base para a compreensão da estrutura em larga escala do universo. Pequenas flutuações quânticas durante o período inflacionário foram esticadas por todo o universo, plantando as sementes para a formação das galáxias. Além disso, a inflação tem implicações para o destino final do universo. Dependendo dos parâmetros específicos da inflação, como a densidade de energia e a natureza da energia escura, o universo pode evoluir de maneiras diferentes. Se a energia escura continuar a dominar, o universo pode se expandir eternamente, levando a um cenário conhecido como grande congelamento, onde as galáxias se afastarão, as estrelas se apagarão e o universo se tornará frio e escuro. Por outro lado, sob certas condições, pode ocorrer o grande colapso, quando a expansão eventualmente parará e se reverterá, colapsando de volta em uma singularidade. Ademais, a inflação sugere que o nosso universo pode fazer parte de um multiverso, e nesse caso, o destino do nosso universo seria apenas um de muitos, cada um com o seu fim único. A inflação desempenha um papel significativo na formação da isotropia do cosmos. Isotropia é a ideia de que o universo se apresenta da mesma forma em todas as direções, o que é uma das suposições fundamentais na cosmologia. Sob a influência da inflação, o universo sofreu uma expansão exponencial, suavizando quaisquer irregularidades. Essa rápida expansão ajuda a explicar por que a radiação cósmica de fundo parece surpreendentemente uniforme por todo o céu. Em essência, a inflação pega minúsculas flutuações quânticas e as estende por distâncias enormes, contribuindo para a natureza homogênea e isotrópica que observamos hoje. Sem o mecanismo da inflação, poderíamos esperar muito mais variações na estrutura em larga escala, o que resultaria num cosmos irregular ou desigual. Em vez disso, a inflação fornece uma base que explica tanto a homogeneidade que observamos, quanto as pequenas irregularidades que permitiram o surgimento da rica estrutura do universo. A teoria inflacionária transformou significativamente a nossa compreensão da cosmologia, ao propor uma estrutura que resolve várias questões fundamentais que surgiram a partir do modelo do Big Bang. Antes da introdução da inflação, a teoria do Big Bang tinha dificuldade em explicar certas estruturas em larga escala, como, por exemplo, a homogeneidade da radiação cósmica de fundo. A teoria inflacionária oferece uma solução para este enigma, ao sugerir que o universo sofreu uma expansão exponencial, esticando minúsculas flutuações quânticas a escalas cósmicas e, assim, criando a homogeneidade que observamos. Além disso, a inflação ajuda a explicar a distribuição de galáxias e das estruturas em larga escala. Esta teoria é consistente com as observações feitas por missões de satélite, que mediram detalhadamente a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, confirmando as previsões da inflação quanto à planura e homogeneidade do universo. Para testar os modelos inflacionários, os astrônomos utilizam vários métodos complexos. Um dos principais é o estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ao analisar as minúsculas flutuações de temperatura nela, os cientistas podem coletar informações importantes sobre a densidade e a distribuição da matéria no universo primordial. Outro método envolve a observação de estruturas em larga escala, como galáxias e seus aglomerados. A distribuição e formação dessas estruturas podem fornecer insights sobre as condições no universo logo após a inflação. As ondas gravitacionais são outra linha de pesquisa empolgante.
Modelos inflacionários prevêem que a rápida expansão do universo teria gerado ondas gravitacionais que poderiam ser detectadas por observatórios como LIGO e Virgo. Embora a detecção direta de ondas gravitacionais da inflação permaneça uma tarefa desafiadora, evidências indiretas podem restringir significativamente os modelos inflacionários. Futuras missões de observação estão se preparando para detectar ondas gravitacionais da inflação. Durante esta fase curta, mas transformadora, flutuações no tecido do espaço-tempo, causadas por efeitos quânticos, geraram ondas gravitacionais. A detecção destas ondas é crucial, pois podem fornecer informações sobre as condições do universo primordial. Uma das mais promissoras futuras missões é a Antena Espacial de Interferômetro a Laser, ou LISA, cujo lançamento está previsto para a década de 2030. A LISA será um observatório espacial que utilizará 3 satélites em formação triangular para medir distorções no espaço-tempo. Outra iniciativa empolgante é o proposto Observatório Terrestre Cosmic Explorer, que terá como alvo ondas gravitacionais de maior frequência. A quebra de simetria desempenha um papel crucial na nossa compreensão do universo primordial, especialmente durante o período de inflação cósmica. Simplificando, a quebra de simetria é um processo no qual um sistema, inicialmente simétrico, se encontra num estado que não é simétrico. No contexto da inflação, isso ajuda a explicar como o universo passou de um estado quente e denso para aquele vasto e mais frio cosmos que vemos hoje. Durante o período inflacionário, o universo sofreu uma expansão exponencial, mas isso não poderia ter acontecido sem um mecanismo propulsor. É aqui que entra em jogo a quebra de simetria, ligada ao campo do inflatão. Inicialmente, este campo pode ser imaginado como estando num estado simétrico. No entanto, à medida que o universo se expandia, o valor do campo começou a se estabelecer numa configuração específica, quebrando a simetria. Essa quebra de simetria é necessária porque leva à liberação de energia que alimenta a expansão inflacionária. Os avanços tecnológicos transformaram profundamente o estudo da inflação cósmica. Com o desenvolvimento de telescópios mais sofisticados, tanto terrestres quanto espaciais, os astrônomos agora conseguem observar fundos cósmicos distantes, coletando dados que antes eram inacessíveis. Por exemplo, o lançamento do satélite Planck em 2009 proporcionou medições de alta precisão da radiação cósmica de fundo. Esses dados foram cruciais para a verificação e o refinamento de diversos modelos de inflação. Eles confirmaram muitas previsões-chave da teoria, como a geometria quase plana do universo e o espectro específico das flutuações de temperatura. Essas flutuações, esticadas durante a inflação, servem como mais uma comprovação da teoria, pois correspondem à distribuição de galáxias e das estruturas em larga escala que observamos hoje. Podemos verificar as previsões dos modelos inflacionários e isso ajuda os cientistas a compreender quais eram as condições iniciais do nosso universo. Nos últimos anos, os cientistas passaram a contar com uma ferramenta incrivelmente poderosa: a modelagem computacional. Ela abriu horizontes completamente novos, permitindo criar modelos dos processos físicos mais complexos que ocorreram na era da inflação. Essas simulações ajudam a explorar diferentes cenários e a compreender como eles poderiam ter influenciado a estrutura em larga escala do cosmos. Com o aumento do poder computacional, os modelos tornam-se cada vez mais detalhados e precisos. Graças a eles, compreendemos melhor como, a partir de diferentes versões da teoria inflacionária, poderia ter nascido o universo que observamos hoje. Além de telescópios e simulações, inovações nas tecnologias de detetores também desempenharam um papel crucial.
Novos instrumentos, por exemplo, aqueles utilizados em interferômetros, são capazes de medir as mais ínfimas flutuações com uma precisão incrível. Essa sensibilidade é crucial para a detecção de ondas gravitacionais fracas, as ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, que, segundo alguns modelos, teriam surgido durante a expansão vertiginosa. A detecção dessas ondas seria a prova mais forte da teoria da inflação, e as tecnologias para isso estão se desenvolvendo a uma velocidade impressionante. Além disso, na análise de dados astronômicos, a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial estão sendo cada vez mais integradas. Elas ajudam os pesquisadores a filtrar volumes gigantescos de informação de forma muito mais eficiente. Essas tecnologias são capazes de identificar nos dados padrões e conexões que o olho humano pode simplesmente não perceber. Utilizando essas ferramentas avançadas, os cientistas podem aprimorar sua compreensão da inflação cósmica e suas consequências para a evolução do universo. Uma contribuição adicional é oferecida pelos avanços na física de partículas elementares, incluindo a descoberta de novas partículas e interações no decorrer de experimentos de alta energia. Essas descobertas nos dão uma visão das forças fundamentais que atuaram no universo primordial, lançando luz sobre como exatamente a inflação pode ter ocorrido. A relação entre a cosmologia e a física de partículas elementares está cada vez mais íntima, já que ambas as áreas da ciência trabalham em conjunto para desvendar os mistérios do cosmos. E à medida que a tecnologia continua a avançar, as ferramentas e métodos para o estudo da inflação cósmica se tornarão apenas mais sofisticados. Esse progresso contínuo garante que nossa compreensão dos primeiros instantes da vida do universo apenas se aprofundará. No fascinante mundo da cosmologia, existem dois cenários distintos para o universo primordial: a inflação lenta e a inflação rápida. E ambos são vitais para entender como nosso cosmos evoluiu após o Big Bang. A inflação lenta é um processo gradual e suave. Ela ocorre quando o campo de Inflaton, um campo hipotético que se acredita ter sido o motor da inflação, muda muito lentamente. Essa mudança lenta permite que o universo se expanda exponencialmente, o que o torna homogêneo e isotrópico, ou seja, igual em todas as direções. Quaisquer heterogeneidades de densidade iniciais simplesmente se estendem e se suavizam. Imagine uma bola que rola de uma colina muito suave. Sua energia potencial diminui lentamente, o que leva a uma fase de inflação prolongada. É nesta fase que as flutuações quânticas conseguem gerar as sementes para futuras estruturas em grande escala que observamos hoje, galáxias e seus aglomerados. Por outro lado, a inflação rápida ocorre quando o campo do inflaton desce rapidamente do seu potencial energético, como se fosse de uma montanha íngreme. Isso leva a uma mudança mais abrupta na densidade de energia no universo. Embora tal inflação também cause expansão, ela frequentemente não dá tempo suficiente às flutuações quânticas para se estenderem e estabelecerem eficazmente as bases para futuras galáxias. As diferenças na dinâmica destes dois tipos de inflação também influenciam o espectro das flutuações primordiais que elas criam. A inflação lenta, geralmente, gera um espectro de perturbações de densidade quase invariante em escala. Simplificando, as flutuações eram aproximadamente as mesmas em todas as escalas. E isso concorda perfeitamente com as observações da radiação cósmica de fundo. Já a inflação rápida pode criar um espectro completamente diferente, o que levaria a diferenças mais acentuadas na estrutura do cosmos. E claro, a duração do período inflacionário desempenha um papel fundamental. A inflação lenta
pode durar o tempo suficiente para garantir que o universo se torne homogêneo e uniforme em todas as direções, enquanto a inflação rápida pode ser demasiado curta. E estas diferenças não são apenas teoria. Elas afetam o que podemos observar no universo hoje. As anisotropias da radiação cósmica de fundo, a distribuição das galáxias e a geometria geral do cosmos. Dessa forma, ao explorar esses dois modelos, não só ampliamos nossa compreensão do universo primordial, mas também montamos um panorama maior da evolução cósmica, lançando luz sobre as forças e campos fundamentais que regem o comportamento do nosso mundo. Os modelos inflacionários sugerem que, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por uma expansão vertiginosa, muito superior à velocidade da luz. E isso tem profundas consequências para a sua homogeneidade em larga escala. Antes da inflação, o universo estava num estado quente e denso, repleto de energia e flutuações. Contudo, durante a inflação, esta minúscula porção do espaço expandiu-se exponencialmente, suavizando quaisquer irregularidades e tornando o universo homogêneo em grandes distâncias. Essa expansão vertiginosa fez com que regiões que outrora estavam próximas umas das outras ficassem separadas por distâncias colossais, criando a estrutura em larga escala que observamos hoje. A homogeneidade que observamos na radiação relíquia, o brilho residual do universo primordial, corresponde plenamente à teoria da inflação. Vemos minúsculas flutuações que foram esticadas através de um espaço homogêneo, o que levou a uma distribuição uniforme de matéria e energia por todo o universo. Além disso, o modelo inflacionário explica como surgiram as perturbações primordiais de densidade que mais tarde se transformaram em galáxias e seus aglomerados. Durante a inflação, as flutuações quânticas foram esticadas para escalas macroscópicas, semeando o universo com minúsculas variações de densidade. Essas flutuações foram cruciais porque, à medida que o universo continuava a expandir-se e a arrefecer, regiões com uma densidade ligeiramente maior começaram a atrair matéria gravitacionalmente, o que levou à sua condensação naquelas mesmas estruturas que vemos hoje. Este processo explica por que, em escalas muito grandes, o universo é surpreendentemente homogêneo, enquanto em escalas menores vemos uma complexa teia de galáxias e seus aglomerados. Outro aspecto importante dos modelos inflacionários é que eles sugerem que o universo que observamos é apenas um minúsculo fragmento de um cosmos muito maior, possivelmente infinito. Isso significa que a homogeneidade que observamos não implica necessariamente que todo o universo é igual, mas sim que, em escalas suficientemente grandes, as variações são niveladas, criando uma aparência de uniformidade. Além disso, os modelos inflacionários ajudam a resolver o problema da planicidade, a questão de por que o universo nos parece geometricamente plano. Durante a inflação, a expansão acelerada atuou como um alongamento cósmico do próprio espaço-tempo, o que levou a um estado no qual a curvatura do universo é muito próxima de zero. Isso está em total acordo com as observações que mostram que a densidade do nosso universo é muito próxima da densidade crítica, necessária para um universo plano. O índice espectral é um parâmetro crucial na cosmologia inflacionária. Ele desempenha um papel significativo na compreensão dos momentos mais primordiais da vida do universo, em particular durante a rápida expansão conhecida como inflação. Este índice ajuda a descrever a distribuição das flutuações primordiais na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é o brilho remanescente do Big Bang. Mais especificamente, o índice espectral, frequentemente denotado como N,
caracteriza como a amplitude dessas flutuações muda em função da sua escala. Em termos simples, ele nos diz o quão diferentes eram em intensidade as sementes das futuras estruturas, como as galáxias, dependendo do seu tamanho. Um valor do índice espectral próximo de 1 sugere que as flutuações são quase invariantes em escala. Isso significa que não havia um tamanho preferencial entre eles. Eles eram idênticos em todas as escalas. E isso está em excelente concordância com as observações da radiação cósmica de fundo. Quando os cientistas medem o índice espectral, eles podem obter informações vitais sobre a dinâmica da inflação. Por exemplo, quão rapidamente o universo se expandiu e qual era a escala energética desse processo. Um valor do índice menor que 1 indica uma ligeira inclinação em direção a escalas maiores, implicando que as flutuações maiores eram mais proeminentes do que as menores, o que, por sua vez, afeta a formação de estruturas no universo. A importância do índice espectral vai muito além da pura teoria. Telescópios e satélites, como a sonda Planck, obtiveram medições detalhadas da radiação cósmica de fundo. Graças a isso, os pesquisadores conseguiram estimar o índice espectral com uma precisão impressionante, o que levou a uma compreensão mais profunda das condições iniciais do universo e dos mecanismos que impulsionaram a inflação. Mais do que isso, o índice espectral pode ser a chave para entender modelos específicos de inflação. Por exemplo, há modelos com apenas um campo de inflaton ou cenários mais complexos, de múltiplos campos. Cada modelo prevê o seu próprio valor para o índice espectral, o que possibilita aos cientistas testar essas teorias a partir de dados observacionais. O constante aprimoramento das medições do índice espectral ajuda a descartar modelos inflacionários concorrentes, aproximando-nos daquele que melhor descreve a infância do nosso universo. Dessa forma, o índice espectral não é apenas um número, é uma janela para a história primitiva do cosmos, que ajuda os cientistas a desvendar as complexidades da cosmologia inflacionária e estabelece as bases da nossa compreensão do mundo. As consequências desse número simples reverberam em diversos aspectos da astrofísica, influenciando as teorias de formação de estruturas e a evolução do universo como um todo. Modelos inflacionários que descrevem a expansão acelerada do universo nos seus momentos mais iniciais possuem ligações intrigantes com os conceitos de entropia e tempo, fundamentais para a nossa compreensão do mundo. No contexto da cosmologia, a entropia é uma medida da desordem ou do número de maneiras como um sistema pode ser organizado. Está diretamente ligada à segunda lei da termodinâmica, que afirma que, num sistema isolado, a entropia só faz aumentar com o tempo. Durante a fase inflacionária, o universo sofreu uma expansão exponencial, esticando o próprio espaço, e isso tem importantes consequências para a nossa compreensão da entropia. No início da inflação, o universo encontrava-se num estado quente e denso, repleto de energia e partículas, o que gerava um alto grau de ordem. No entanto, à medida que se expandia, o universo arrefecia drasticamente e perdia densidade, o que, curiosamente, também afetava a distribuição de energia e matéria. Essa expansão súbita pode ser imaginada como a criação de uma quantidade imensa de espaço, que, paradoxalmente, permitiu o surgimento de um grau maior de desordem. A inflação suavizou quaisquer irregularidades, o que resultou em um universo mais homogêneo e isotrópico. Nesse sentido, a inflação preparou o terreno para o futuro crescimento da entropia, à medida que o universo transicionava de um estado altamente ordenado para um mais caótico e rarefeito. Não menos fascinante é a concessão de tempo nesses modelos. No nosso dia a dia, o tempo é percebido como um movimento linear do passado para o futuro.
Mas no contexto de todo o universo, o tempo pode ser influenciado por eventos como a inflação. A rápida expansão estica eficazmente o próprio tecido do espaço-tempo, o que pode alterar a nossa compreensão do seu fluxo. Por exemplo, durante o período inflacionário, regiões do espaço que outrora estavam próximas umas das outras foram separadas por vastas distâncias. Isso significa que eventos que seriam simultâneos num universo menor podem tornar-se dispersos num universo em expansão. Além disso, o fim da inflação assinala um ponto de viragem crucial na evolução do universo, levando ao grande Big Bang quente, a partir do qual o cosmos começou a arrefecer e estruturas como galáxias e estrelas começaram a formar-se. Este processo de arrefecimento é indispensável para o aumento da entropia, pois a energia se torna mais difusa, permitindo que, com o tempo, se formem estruturas complexas. Desta forma, a interligação entre inflação, entropia e tempo realça uma compreensão mais profunda da evolução cósmica. Sugere-se que o próprio tecido do tempo pode ter sido influenciado por essa mesma expansão inflacionária que outrora deu origem ao nosso mundo.